Olá, estamos aqui com mais um episódio em Economia Criativa. Primeiramente, meu nome é Kelly Bonfim, faço parte do grupo, do núcleo de Economia de Estudos em Economia Criativa e Inovação, o NEESI, vinculado, né? E eu já faço meus agradecimentos à Unimontes, que cedeu esse espaço para a gente fazer essa gravação, a FAPEMIG e a Cátedra da Unesco. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Romário. Ele que é fazedor de cultura, e lá de Pirapora, no norte de Minas Gerais, né? O nosso convidado especial de hoje. E, Romário, hoje nós estamos aqui para apresentar, né, toda essa obra que você faz, porque o artesanato é um dos segmentos da economia criativa. E a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou a trabalhar com o artesanato, né, o que você faz hoje, que para quem está ouvindo, nós estamos aqui com duas obras com a gente aqui, que ele trabalha com carranca, ele vai falar um pouquinho o que significa, a história, né? E primeiro agradecer a sua presença, Romário, tá bom? Obrigada. Ok, Kelly, muito obrigado. Eu fui trabalhar com carranca em 2005. Eu trabalhava com eletroeletrônico, antes eu era funcionário do Estado, aí o municipal do Estado, aí eu fui trabalhar com eletroeletrônico. Em 2005 para 2007, eu estava trabalhando na empresa municipal do município de Pirapora, onde eu conheci algumas pessoas que trabalhavam, que faziam carrancas. Foi seu primeiro contato mesmo, Não, assim, meu primeiro né? contato foi bem antes, por eu ser de Pirapora. Desde a infância, a gente já lembra das pessoas, das crianças que vendiam as carrancas na rua. Ah, que legal. Que lá era a tradição, o pessoal fazia as carrancas em casa e as crianças na época saíam para vender nos restaurantes, na praia, nas duchas, que é o ponto turístico da cidade. Aham. Então eu já tinha esse contato, assim, de observador desse trabalho que eles exerciam. Admirando, lógico, A gente né? passa, a gente Curiosidade. não sabe o que que era, mas a gente já tinha assim um certo fascínio por aquilo. E em 2004 eu afastei da vida pública e fui trabalhar com uma loja de eletroeletrônico. 2008, 2009, eu tive o imenso prazer de estar junto com alguns artesãos que trabalham exclusivamente com carrancas. E nessa época o turismo estava muito baixo e a gente via muita reclamação deles, que estavam abandonando a Atividade, né? atividade. Por quê? Porque não tinha fluxo comercial para a peça deles. Aham. E eu comecei a trocar uma ideia, a conversar com dois, a gente foi trabalhando. E dentro desse próprio nós desenvolvemos uma ideia e nesse período eu fiz uma transição. Parei de trabalhar com eletrônicos e fui trabalhar com artesanato. Ou seja, aí eu fiz a segunda mudança. Legal. Larguei as outras coisas e aí nós fomos trabalhar com artesanato, com carrancas. E aí foi aparecendo outros que faziam imagem de santo, quadro, placa. E 2010 praticamente aí nós registramos uma loja, Arte da Terra, que funciona no Mercado Municipal de Pirapora, no box 16, aonde nós temos lá diretamente 4 colaboradores que produz praticamente exclusivamente para a loja, onde dá para a gente assim, uma variedade de peças para a gente poder sair também para as divulgações fora. E logo depois a gente foi conhecendo mais pessoas que trabalham com carrancas. E o fascínio aí dobrou, porque a gente descobriu que nesse período todo até hoje, como todo mundo trabalha com artesã sabe, um trabalho que a valorização dele não chega onde merece. Sim. Explica um pouco pro ouvinte o que que é uma carranca. A carranca ela tem algumas Particularidades, né? particularidades. O que é uma carranca? É difícil de explicar, porque a carranca ela é uma coisa esculpida na madeira, ela não tem definição. Essa aqui é uma carranca. Mas ela não tem definição. Se ela não tivesse olho, não tivesse dente, você falasse que é uma carranca, é uma carranca.
Ela não existe uma definição de você esculpir uma Padronizado, padronizada, né? ela não existe. O que eu digo para vocês, essa carranca, ela é da escola do mestre Sabino. Ou seja, porque a carranca ela não é de Pirapora, ela é do folclore do Rio São Francisco, surgida aí nos meados de 1850, onde o pessoal havia algumas poucas formas de transporte, era o aquaviário ou se não no lombo do burro pelas as serras e as estradas. E segundo algumas lendas, algumas pessoas dizem que os espíritos da água atrapalhavam muito as viagens. Parava a embarcação, o caboclo d'água, Iemanjá, Iara, e aí o povo tinha que estar sempre trazendo oferendas para eles. Aí o que, que aconteceu? Um cabra que não era nada bobo, ele pegou uma peça, como se fala, que hoje se chama de carranca, e a colocou na proa de um barco nessa posição. Declinada, né? Pra Inclinada, de frente. jeito que ela estava observando à frente, nunca olhando para o sol e nem submergindo na água. Ela Neutro. ficava neutra. Aham. Ela ficava numa posição. E segundo a lenda, o caboclo da água e os espíritos da água, quando eles chegavam para atrapalhar a viagem, eles deparavam com essa figura e retornavam. Aí criou-se a lenda de que a carranca ela era um símbolo de proteção dos navegantes, de toda aquele transporte que era todo feito, 80% principalmente no Rio São Francisco, que é um rio da Unidade Nacional, e navegável na maior parte deles. Então, com essa lenda, ela perdurou aí por um bom tempo, e quando veio acabar a navegação, principalmente que era feito por barcaças, barcos, aí já veio os vapores, os rebocadores, as coisas mais modernas, a tradição ela foi não esquecida, mas ela foi abandonada. Porque veio as redes ferroviárias, veio as rodovias, os transportes, tudo, então ela foi esquecida. E aí a gente, dentro de tudo isso que a gente viveu e está vivendo com os artesãos, a gente tenta trazer junto com o pessoal justamente isso. A gente está Esse sempre resgate, participando, né? trazendo esse resgate e divulgando sempre a história da carranca. Porque a carranca, ela tem uma base dela que a gente não entende como é que ela é. Porque ela é uma carranca, é uma peça que ela deveria ter sido colocada na história também, porque ela faz parte do folclore do Rio São Francisco. Sim. Ela não é uma peça exclusivamente de Pirapora. Pirapora, nós temos vários carranqueiros, Januária, São Romão, nós vamos descendo, entra na Bahia, Xique-Xique, Lapa, Santa Maria da Vitória, que é a terra de onde morreu, viveu por último o grande mestre carranqueiro, chamava Guarani. Então, Faz parte da cultura faz parte de brasileira, uma cultura, e né? uma cultura bem antiga, que nós carregamos por aí quase que 150, 200 anos de cultura. E ela foi esquecida. Ela é considerada patrimônio? Ainda não. Não, né? Não, porque ela não é uma peça hoje e, vamos dizer assim, patrimônio. Ela é uma peça que ela diferencia muito de região. Ela não é igual eu falei, ela não tem padrão. Entendi. Cada peça é única. Cada peça é única, você pode tentar fazer 10 peças. E ela não tem padrão também, porque os alunos que aprenderam com o mestre Sabino, ele faz essa carranca. Os alunos de mestre Davi Miranda é outro padrão outro de modelo. carranca. Mestre Bira ou Biga de Januária é outro padrão de carranca. Santa Maria da Vitória é outro estilo. Essa aqui, assim, a de mestre Davi, ela parece mais um formato de um animal, com os dentes bem coloridas, umas peças bonitas. As de Santa Maria da Vitória da Bahia, elas são as carrancas esguias, com uma cara mais para frente e dentes pontiagudos, não nesse sentido, mas em uma boca normal com dentes pontiagudos, parecendo com um réptil. A carranca é uma mistura de quê? De homem com animal? Segundo, sim, Ah, tá. que é uma base que ela não tem, como a gente já falou, ela não tem aquela forma definida disso aqui ser uma carranca. Justamente devido às pessoas que durante esse período veio desenvolvendo esse trabalho de entalhe.
Então ela hoje se resume em poucos artesãos. Hoje o mais novo que nós temos em Pirapora, ele está com 45 anos. O mais novo, né? Mais novo, aí você nota. Nós não Aham. temos artesãos e não temos Jovens, também, né? não tem. Então, quando você falou que quando você era você é de Pirapora e viu crianças, né, dentro da sua memória, você viu crianças vendendo isso. E que hoje essas crianças fazem parte desse grupo de adultos, idosos, que, né, daquela época. Por que você acha que esse trabalho ele não foi difundido geração em geração? Por que as crianças hoje não se interessam, não têm contato com a confecção, né, esse trabalho contínuo da carranca e esse trabalho artesanal? O que você acha, assim, na sua visão, Pirapora, né? Na visão da região ali, Não é nem né? Pirapora. Eu acho que nessa condição aí a gente pode abranger uma coisa maior, a gente falar em tipo de nível nacional. Primeiro passo. Alguma coisa deixou de ser feita durante esse período, que houve uma evasão de turismo. Sim. Mas aconteceu alguma coisa, deixou de ser feito, não criaram-se escolas, não preocuparam em manter A a tradição, tradição, a cultura. Aham. Esse é um dos fatores. E hoje você não tem alunos por uma coisa, facilidade da tecnologia. Você acha que nesse sentido ela contribuiu aí para Não, negativamente, né? negativamente ela não há interesse hoje do jovem e largar um celular para poder pegar um formão, uma reta, um bacete para poder tentar aprender uma peça. Porque é um trabalho extremamente manual, né? Totalmente manual. Todas as carrancas, elas são esculpidas uma a uma, tem a sua peculiaridade. Parece uma com a outra, mas nunca é igual. Uhum. Você pode pegar várias peças feitas pelo mesmo artesão, a mesma madeira, a mesma dimensão, mas a peça não é. Por que acontece? Porque o artesão, quando ele vai esculpir, normalmente ele tem que estar bem. Mentalmente, você fala, né? Não, mentalmente, Fisicamente. totalmente, fisicamente, ele tem que estar psicologicamente excelente. Porque se não tiver, como eles falam, dá merda. Aí o que acontece? A peça já não é muito bonita, então não trabalha. Entendi. Aí Não flui. Não flui, o O serviço trabalho não não rende, não vai dar aquele efeito, não vai dar aquela produção, não vai dar uma coisa ou aquela outra. beleza que da obra, né? Não, aí sempre tem isso. Então, baseado com isso, é um dos fatores. E o que a gente analisa muito é que, devido ser um pedaço de madeira, a gente escuta a hora que se fala o preço, pô, mas vou dar esse valor num pedaço de madeira? A pessoa não enxerga. Falam isso? Falam. A pessoa não enxerga a obra, o trabalho que foi feito. Ele enxerga um pedaço de madeira. Aham. Então existe uma coisa, e existe um outro lado da carranca também, que ela foi muito exorcizada. Devido à sua aparência, ela foi muito exorcizada. Aí fica aquele negócio. Algumas religiões, algumas pessoas passam e falam, está repreendido. Então, acha que é do acha que é do mal. mal. E diante disso a gente vem trabalhando juntamente com participando de feiras, levando as carrancas a escolas, onde o povo nos procura, a gente está sempre cedendo peças. E quando há possibilidade a gente leva também uma conversa simplificada com o pessoal para eles entenderem o que é carranca. Sim. Porque quando ela parou de ser usada como símbolo de proteção nos barcos, ela passou a ser uma peça decorativa. Para vocês terem noção de alguma coisa, nós temos o mestre, que eles falam que é o mestre dos mestres, da carranca, chama-se Guarani, é Francisco Ibiquira, não sei o que, Guarani. Ele era descendente dos índios, segundo o que conta. Uma peça de Guarani, aproximadamente desse tamanho, todas as que estavam na mão de um colecionador no Rio de Janeiro, elas foram vendidas entre 4 e 5 mil. Unidades? O valor. Mas não é real, euro. E a maior parte foram todas vendidas para a França.
Isso tem muitos anos. Não, não tem muitos anos, porque esse grande colecionador, ele veio a falecer e os seus filhos, como é de sempre, a começaram a desfazer-se do seu patrimônio. Ele começou a estudar as carrancas do Rio São Francisco desde a década de 40, de 50 aproximadamente. Então ele tinha peças muito valiosas do Guarani, Ai, que e legal. na época não era conhecida. Então com esse tempo, a carranca, eu de volta a dizer para vocês, não é a carranca, é a arte em geral, ela é mais valorizada fora do país do que no Brasil. É até Então, triste é falar triste isso, a né? gente Assim, falar de uma isso, certa forma. mas é a realidade, nós não temos como nos escondermos disso. Sim, sim. Nós precisamos de incentivos. É que seria uma De, próxima pergunta minha. Tem políticas públicas, municipais, estaduais, que dá esse apoio, em algum sentido, para o desenvolvimento da economia desse trabalho ou da permanência da tradição, pelo menos lá em Pirapora, assim. hoje em Pirapora nós temos que, sinceramente, agradecer muito a administração atual, que nesse sentido ela vem se empenhando o máximo possível. Só que o máximo possível deles ainda fica um pouquinho a desejar, mas não por parte dele, por parte de não haver interesse de quem queira participar. Sim. E nós temos que agradecer muito à administração, primeiro, porque eles estão criando o Centro de Carranqueiro em Pirapora, que era um galpão antigo. Ai, que Agora legal. já estão construindo totalmente tecnológico, uma construção nova, com espaços de venda, lanchonete, todo um projeto maravilhoso. Então, a previsão seria de 8 a 12 meses a construção desse prédio. E logo a gente está esperando que isso venha acontecer. Até ele não concluiu Não, ainda. até no início agora. Ah, Foi, tá. foi desmobilizado um galpão antigo que tinha, onde era a sede dos carranqueiros, e Uhum. agora já está construindo essa obra, que é onde eles falam que é o centro dos carranqueiros, a casa dos carranqueiros. E que é assim, um avanço pensar que né, alguém está construindo um espaço, né, de fomento, como se diz, a trancos e barrancos, a gente ainda vê algumas iniciativas, né, de uma certa forma, e isso é um ponto positivo, né, para o trabalho das carrancas lá, difundir esse trabalho, essa cultura. Como que você vê, assim, esse apoio das políticas públicas, né, nesse sentido? Não, hoje ele é positivo, Uhum. mas nós temos também uma coisa, porque hoje a maioria dos artesãos, quando você fala que vai acontecer isso, ele não acredita. E nós sabemos que existe hoje, não só municipal, mas nós temos hoje como angariar muito dinheiro com leis de incentivo à cultura. Sim. Mas o que, que acontece? Falta esclarecimento para o artesão. Ele não tem condições de elaborar um projeto, Que, uma lei Paulo que Gustavo, uma exigem, lei né, Rouanet, das que normas, do existe, né? edital. Editais, Aham. você tem que estudar o edital para você fazer o Isso. projeto. Então, o que a gente necessitava, os artesãos, não só de Pirapora, mas em geral, era isso. E não é que eles não têm condições de fazer, vamos ser sinceros, eles não têm condições de fazer. Se não tiver uma pessoa que entregue tudo mastigado para eles, é Entendi. complicado. Vai sempre acontecer. Músico, fulano e fulano, vai estar sempre pegando o patrão, usando o dinheiro da lei de incentivo, e vai ficar os carranqueiros, os outros artesãos. Por quê? Por falta exclusivamente desse esclarecimento e dessa metodologia de conhecimento para desenvolver um projeto, para você arrecadar fundo. Uhum. Tem alguma associação? Tem a Associação dos Carranqueiros, mas devido à ausência de turista, ela funcionava precariamente, muito pouca gente, Ah, tá. muito poucos filiados. E os próprios carranqueiros em Pirapora são muito poucos. Sim. Resume-se exclusivamente a uma família. E pronto, Ah, tia, tá. sobrinhos, primos, irmãos. E se fecha ali, E se né? fecha ali e trabalha num contexto geral. Uhum. Então, mas são. Porque o que é devido vamos dizer assim,
um fomento financeiro que a pessoa trabalha para viver. Uhum. Você vai trabalhar, vai fazer uma peça e não vender ela, você vai comer o quê? Então, o tempo gasto ali. Então, o que que acontece? Hoje nós temos os grandes carranqueiros, Dazim, João, os meninos estão todos parados, eles não fazem carranca. Sim. Vou fazer para quê? Para vender para quem? Pra quem? Você está entendendo? Então, tem esse outro lado. Sim. É um lado o lado econômico que ele precisa dele para sobreviver. Que eu acredito que não é só uma dificuldade do segmento artesanato, né? Talvez muito outros artistas têm essa questão dessa dificuldade, a demanda do tempo que se gasta para produzir algo e que depois vai ficar ali. O processo, né, dessa economia criativa, ela se limita ou demora-se para que se vê, né, um resultado ali lucrativo. Mas assim, é ruim a gente, né, falar sobre esse assunto, mas a gente tem que realmente colocar a pratos limpos a realidade, né? Assim, é até triste saber isso, de que essas obras que faz parte da cultura norte-mineira e brasileira, sul da Bahia também, né? Porque pega também, Vai que é o Rio São até Francisco, vai né? até Sergipe. Essa história é exclusiva, né, do Rio São Nós Francisco. calculamos que as carrancas elas já começam Aham. de Pirapora, elas vão até a foz do rio, no mar. Aí o que que acontece? Nesse percurso todo, você vai ver, hoje não tanto, mas você vai ver muitas carrancas que foram feitas nesse percurso. E cada uma mais linda do que a outra, cada uma diferente. Então, E ela é um exclusivo de uma obra criada dentro do Rio São Francisco? sim, sempre às margens do Rio São Francisco. Ela é E você pode exclusiva, notar né? que não tem carranca em outra área Que não seja do que Rio não São seja do Rio São Francisco. Francisco. Porque como é um rio que corre Que desde, corre né, desce, que é. Por que isso? É do estado de Minas Gerais devido até a às lendas Bahia. e que ela foi criada protegendo o pessoal que usavam o Rio São Francisco como transporte e seu meio de sobrevivência. Uhum. E com tudo isso que a gente enfrenta, nós temos uma outra coisa ainda que é a parte técnica. O que que é parte técnica? Parte técnica é a pessoa que estuda, faz economia, ele chega lá e quer ensinar o carranqueiro, o artesão, a precificar a sua mercadoria. Pô, é legal isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você pegar uma peça dessa aqui, o tempo que você leva para fazer ela, a matéria-prima, o acabamento, e nós formos fazer aquela tabelinha de precificação, bom, ela se torna inviável o comércio do artesanato. Entendi. E o artesão, ele precifica de acordo com a sua necessidade. Ele tem água, ele tem luz, ele tem escola, ele tem alimentação para trabalhar. Então, hoje você conhece alguém que vive do comércio da carranca? Sim, nós temos alguns carranqueiros em Pirapora que vivem disso. Sim. E Inclusive, vivem razoavelmente bem. Porque hoje nós temos essas peças, assim, quem gosta, gosta. É como diz o compra outro. mesmo, Quem ama, ama. Quem odeia, valoriza. odeia. Então, quem Aham. compra uma carranca, as pessoas que gostam, eles valorizam o trabalho do artesão. Sim. Inclusive, você citou aí uma parceria que, inclusive, o NECI, que é o Núcleo, né, de Estudos em tem Economia feito um trabalho, Criativa. né? Esse núcleo, ele tem feito um trabalho ali na região de Pirapora, que é o mapeamento dos empreendimentos em economia criativa, e o artesanato é um empreendimento em destaque, né, na região. E a gente tem feito esse trabalho com estudos de entrevistas com os artesãos, né? É importante dizer isso aqui. E assim, igual você falou, esse trabalho demanda um tempo que é sob encomenda. Por exemplo, as vendas, elas hoje em Pirapora, né? A economia que gira em torno da carranca, dessa arte. Hoje é feito por encomenda ou o turismo
já está bem desenvolvido ao ponto de fazer e saber que tem um movimento lá, igual tem a prainha, né? Tem o período da prainha, até queria que você falasse um pouquinho também, como é que é o turismo nesse sentido e como é que é feito, assim, essa produção. Bom, a carranca ela não tem um planejamento de produção, não. Uhum, Ela é feita esporadicamente por cada um artesão. entendi. Porque não é todo dia que ele quer fazer carranca. Ele está querendo fazer um São Francisco, ele quer fazer uma tábua de Aham. carne, ele quer fazer um banquinho. Que ele não é exclusivo de Não é carranca, ele exclusivo de tem carranca. Ele tem habilidade habilidades de trabalhar com a madeira, né? e quem conhece sabe, existe várias pessoas que ele tem algumas habilidades que deixariam muita gente de boca aberta. É, a diversidade de trabalho que ele desenvolve como artesão. Uhum. E o que a gente nota muito hoje é que melhorou bastante esse fluxo turístico da Pirapora, porque não é porque. Gente, deixa eu falar, eu não sou de Pirapora, eu moro em Pirapora, fui criado em Pirapora desde os 6 anos e digo que Pirapora hoje é uma das cidades mais lindas na margem do Rio São Francisco. É Sim, uma cidade que tem o privilégio de ter um rio no centro. que legal. Nós temos agora também o Vapor Benjamin Guimarães, que foi totalmente restaurado. Bacana E, é falar lá, isso. e eu gostaria de dizer também o seguinte, que esse Vapor Benjamin Guimarães é o único barco movido a vapor de lenha no mundo. Esse barco ele foi construído nos Estados Unidos, navegou no Mississippi, foi desmontado Uhum. lá, veio no período áureo da borracha para o Amazonas. Ele voltou a navegar no rio, na Amazônia, lá, fazendo justamente transporte de pessoas. E, segundo algumas pessoas, ele foi comprado por um comerciante de Pirapora e dado a seu filho, o Olha, Benjamin Guimarães, que é o que veio a batizar o batizar nome. ele com esse nome. E Uhum. ele, como nós falamos no início, era um dos grandes transportes que tinham na região. Ele é um vapor de grande porte. Eles são para 120 passageiros, Sério? aproximadamente 35 tripulantes. Nossa. Então, e ele fazia justamente esse transporte de carga e pessoas de Juazeiro até Pirapora. É Uhum. um grande trecho onde o rio São Francisco é navegável. Olha, e eu queria até fazer o convite aqui, sabe, Romário, as pessoas ouvindo, que conheçam, venham conhecer a região de Pirapora, que eu tive a oportunidade de conhecer, já, né, conhecia muito Ibiaí, e aí, né, que é também ali muito próximo também, acho que o rio também, inclusive, corre ali Passa também, próximo. passa próximo. Então, gente, conheçam Pirapora, conheçam a história, né? Inclusive, aqui já para encerrar nosso podcast, Romário, queria que você faça esse convite para as pessoas mesmo, né? Chama as pessoas aqui, por favor, a conhecer a história, não só, né, do Rio, mas as pessoas que envolvem, né, que fazem desse rio ser o que ele é hoje. Convida as pessoas, por favor, aí para a gente já, né, encerrar esse belíssimo bate-papo. Eu gostaria de deixar aqui um convite aberto a todo o pessoal que não conhece, ou aqueles que conhecem, ou que já visitaram Pirapora, mas talvez não conheça, vá nos visitar. Você vai ter lá um Vapor Benjamin Guimarães, que agora já você pode visitar. Você vai ter as corredeiras mais bonitas. Você tem uma ponte centenária feita totalmente em aço, sem parafuso, num tamanho de 640 metros aproximadamente. E não só Pirapora, você vai ter o privilégio também de estar do lado de Buritizeiro, que é considerado um celeiro em água no Brasil, aonde passa o aquífero do Guarani, um dos maiores reservatórios de água do mundo, subterrâneo. Ele está em Buritizeiro. Lá você tem também cachoeiras lindas, coisas maravilhosas. E como você disse, nós recebemos lá do NECIC, do professor Pablo, com a sua equipe, Uhum. todo esse trabalho que foi desenvolvido, essa pesquisa,
a finalização dela, recebemos tudo. E o que a gente espera ver da agora para frente é justamente uma mobilização para a gente desenvolver ou colocar em prática alguma desses projetos, dessas ideias que surgiram durante esse percurso da economia criativa em Pirapora. Sim, que inclusive a partir dessa pesquisa, eu particularmente pude perceber, porque os pesquisadores do núcleo de estudos em economia criativa, coordenado pelo professor Pablo Cledinaldo, a gente viu o potencial que Pirapora tem, não só com a história da carranca, dos artesãos, mas é o potencial turístico, né? Justamente porque o rio, né, São Francisco, ele carrega por si só um patrimônio imaterial, né, uma cultura brasileira, né, eu falo norte-mineira, que é o destaque, né, não só Pirapora, como também nós temos aí Januário, que o rio também corre em Januário, em São Francisco, que acredito que lá também tem esse trabalho, mas em especial aqui nós estamos, né, entrevistando o Romário, que é de Pirapora, e eu fiquei encantada. Encantada com o empreendimento, o que o estudo pode nos apresentar, né, dentro desse trabalho que vocês fazem lá. E juntamente com isso, nós temos um outro fator que é primordial em Pirapora, chama-se a gastronomia. Sim. Nós temos uma gastronomia maravilhosa, porque nós misturamos o sabor do cerrado, do sertanejo, que é essa região nossa do norte, com aquela gastronomia vindo da Bahia, uma outra coisa criada por barranqueiros. Então, esse é um dos fatores maravilhosos de Pirapora também. Então, diante de tudo isso que nós vimos, eu reitero a vocês um convite para vocês irem lá conhecer isso. De uma vez só não tem condições de vocês conhecer não, mas vocês vão por etapa. Vão lá para visitar a gastronomia, as festas, nós temos grandes eventos, grandes festivais. Nós temos um carnaval também que já foi um dos melhores do Brasil. Era referência mesmo. Então tudo isso está sendo resgatado agora. Ótimo. Nós estamos com a administração sempre participativa com todo mundo e o que a gente gostaria de deixar um convite a todos eles e principalmente uma visita àquilo que representa toda a cidade, ou seja, o mercado. Porque no mercado você vai encontrar cultura, gastronomia, artesanato, todos os meios, fofoqueiro, tudo que você quiser saber, você vai lá que você vai também, saber, tá? Né? Aquele bom papo nós ali. estamos lá no box 16, no corredor cultural do Mercado Municipal de Pirapora. Ótimo. E muito obrigado a você, Kelly, e também ao professor Pablo, que é uma pessoa que eu vinha conhecer durante esse trabalho, e o Cledinaldo também, os entrevistadores que estiveram lá, e agradecer eles também pelo convite de estar podendo vir na segunda-feira da Economia Criativa, feita justamente com esse seminário de educação internacional aqui na Unimontes, onde a gente tem vindo trazer e mostrar ao público o trabalho de uma equipe de Pirapora, ou seja, de vários carranqueiros de Pirapora. Eu que agradeço, né? A gente já vai encerrando o nosso bate-papo. Então, eu queria agradecer muito e quem tiver a oportunidade de conhecer, né, esse trabalho, que é uma vida. É uma vida, né, Romário? É um trabalho muito grande e, vamos dizer assim, é gratificante, não financeiramente, tá? Mas é muito gratificante a gente receber um elogio, de ver todo mundo falar que isso é um trabalho bonito, peças maravilhosas. Sim. Isso é muito gratificante para a gente e para os artesãos também. A gente que trabalha com arte. E o que a gente puder fazer dentro desse trabalho de pesquisa nesta região, igual você falou, talvez capacitar, preparar o pessoal para enfrentar um edital, né, do apoio das políticas públicas, o NECI está aí, né, para apoiar, para apresentar esse trabalho ao mundo, não só aqui nesta entrevista, mas difundir esse belíssimo trabalho de vocês. Muito obrigada, Romário. Eu agradeço muito por essa entrevista, viu? De nada, gente. Eu gostaria só que eu esqueci um fato. Agradecer aqui à Secretaria de Infraestrutura de Pirapora, que é uma das pessoas hoje no qual eu agradeço todo o
prefeito, toda a Secretaria de Educação, de Cultura. É o pessoal que está sempre dando um apoio logístico para a gente, não só para a feira aqui em Montes, feiras fora, em Belo Horizonte, aonde a gente precisa. Eles estão sempre ajudando a gente a carregar sempre essa cultura nas costas, tá? Meu muito obrigado. Amém. Obrigada. E mais uma vez, agradeço, encerro então agradecendo a Unimontes, ao NECI, à FAPEMIG, e à Cátedra da Unesco, né, que são instituições que estão aí também envolvidos nesse trabalho. Muito obrigada e até um próximo episódio.